Clarissa Vieira e o vídeo de hoje não poderia ser outro, né? No dia 29 de julho de 2021, há poucos dias atrás, caso você esteja vendo esse vídeo no dia que ele está indo ao ar, a Cinemateca Brasileira pegou fogo e, enfim, a gente perdeu muita coisa importante, vários filmes importantes, vários registros importantes para não apenas a história do audiovisual brasileiro, mas a história do nosso país. Então, o vídeo de hoje não podia ser outro. A situação da Cinemateca Brasileira já era uma tragédia anunciada, a gente que vem acompanhando, né, como tem sido horrível o descaso do atual governo, não apenas com a Cinemateca, mas com o cinema brasileiro como um todo, né? A gente já vinha preocupado, porque, veja bem, para quem não sabe o que é de fato a Cinemateca, né? Muita gente acha que é só um lugar que faz exibição de filmes. A Cinemateca, ela tem a função de preservar e difundir o nosso audiovisual. Só que assim, não é apenas o audiovisual brasileiro que está presente, né, dentro da Cinemateca. Na verdade, tem muitos outros registros de materiais de fora do país. A gente tem um acervo gigantesco, sabe? É o maior acervo da América Latina e é um dos maiores acervos do mundo. Então, assim, não é apenas o nosso cinema que tá lá, mas também o cinema de outros países, mais roteiro, documentos e muito mais, porque você tem registros do nosso teatro, você tem registros, inclusive, dos militares na época da guerra, você tem registros importantes do futebol, ou melhor, atualmente a gente já não tem mais todos esses registros, porque a gente perdeu muita coisa nesse último incêndio. A Cinemateca, ela sofreu várias crises, né, com o passar dos anos, mas de fato ela nunca passou por uma crise tão grande quanto a que vem acontecendo. O atual governo tem trabalhado, né, para um desmonte da cultura e o cinema tem sido uma das artes mais atingidas com o atual governo, com a atual gestão. Há um ano, o governo cortou a verba da empresa terceirizada que fazia a manutenção da Cinemateca, né, dos filmes e que cuidava do lugar. E com o corte de verba, os profissionais não puderam mais trabalhar. Eles ficaram meses sem receber, mas além disso, né, eles ficaram também sem dinheiro para manter a Cinemateca. Não existia mais como fazer preservação dos rolos, preservação do que estava ali dentro, sem dinheiro. Então, assim, a gente já via que a situação da Cinemateca estava muito ruim. Já havia tido uma enchente que fez com que vários filmes, vários registros fossem perdidos. E agora a gente teve um incêndio que atingiu um galpão que estava muito cheio de materiais importantes. A gente perdeu coisas tipo o acervo do Teatro Oficina, que é um dos maiores grupos de teatro do Brasil, que tem toda uma história extremamente importante. Perdemos muita coisa relacionada ao nosso futebol. Perdemos também coisas tipo filmes do Glauber Rocha, que é um dos maiores cineastas que o nosso país já teve. E, enfim, essas coisas não têm volta. E aí você me diz, mas tá, e como é que um incêndio desse começa e simplesmente acontece? Gente, era um galpão, é um lugar cheio de película. E essas películas, elas são feitas de nitrato de celulose, que é um material altamente inflamável. Então, essas películas precisam estar sempre sendo cuidadas e esse ambiente também. Qualquer coisa pode se tornar, sim, um incêndio. E foi o que a gente viu acontecer. E aí muita gente veio perguntar, né? Mas ok, perdemos esse material físico, mas e a restauração? A gente já não tem mais
esses filmes, esses documentos restaurados e, enfim, digitalizados. Veja bem, a gente tem algumas coisas, não tudo. Comparado a todo o material físico que existe na Cinemateca, a gente não conseguiu digitalizar muito. Só que independente disso, você realmente acha que só o que importa é o material digitalizado? Dentro da Cinemateca, dentro desses filmes, desses rolos que foram perdidos, existiam muitos materiais que eram os originais. Então você perde também todo um valor que existe, sabe? Porque, enfim, se a gente estivesse parando para falar sobre uma pintura muito famosa, uma escultura muito famosa, ninguém ia estar questionando assim, ai, mas será que, enfim, tem digitalizado? Porque, assim, várias obras de artes plásticas, assim, várias pinturas, várias fotografias estão digitalizadas. E você realmente acredita que o valor delas é o mesmo? Uma digitalização é a mesma coisa que ver ao vivo o quadro O Grito, do Munch, ou, enfim, alguma obra do Dalí, ou até mesmo a Mona Lisa, que é muito famosa e todo mundo já ouviu falar? Definitivamente não é. Porque, assim, se fosse por isso, ninguém ia no Louvre visitar a Mona Lisa, né? Bastava entrar no Google, digitar ali e ver as inúmeras, né, digitalizações que existem da obra. Então, é um pouco ingênuo quando alguém vem falar assim, ai, mas e o que está digitalizado desses filmes? Eu até entendo que é porque ninguém quer perder esse material. Mas é importante, sim, manter a obra física, manter essas películas, cuidar dessas películas, tratar, restaurar. A gente só teve acesso a um filme como Limite, do Mário Peixoto, que é considerado o maior filme brasileiro já feito. E, enfim, esse filme passou anos escondido na obscuridade. Foi exatamente por conta do trabalho das pessoas na Cinemateca que esse filme chegou ao público, sabe? Que eu pude fazer faculdade e assistir esse filme, sabe? Estudar sobre ele, entender o valor que essa obra tem. Então, o que foi perdido é de um valor inestimável. E assim, o que estava ali dentro daquele galpão era muito da nossa história cinematográfica, da nossa história audiovisual, mas além disso, sabe? É a nossa história como povo. E um país que não preserva a sua história, ele tá fadado a cometer os mesmos erros, sabe? Se a gente perde o nosso passado, se a gente não sabe o que aconteceu no nosso passado, o que será do nosso futuro? Porque aí a gente vai, enfim, se tornar massa de manobra para qualquer um, porque a gente não sabe o que aconteceu, então, enfim, a gente pode ser manipulado por quem quer que seja. E não é isso que a gente quer. Só que isso é muito útil para vários dirigentes que a gente tem no nosso país, que a gente esqueça tudo que foi feito, sabe? Todos os erros cometidos, enfim, todas as barbaridades, as barbáries que já foram cometidas no nosso país. Então é interessante para várias pessoas que todo o material do Teatro Oficina, que é um grupo de teatro que critica ativamente, sabe, as atrocidades que, enfim, já foram cometidas politicamente dentro do nosso país, é interessante para um certo grupo que isso seja exterminado, que isso seja apagado. Mas, de fato, para a população brasileira, isso é trágico. A gente perdeu um material extremamente importante e isso é uma tragédia. A gente perdeu uma parte extremamente importante da nossa história. E aí você talvez seja uma dessas pessoas que não vê filme brasileiro, não consome muito do nosso audiovisual e pensa, ai, mas o nosso cinema não é muito interessante, então eu não tô nem aí. E assim, primeiro, que o nosso cinema, ele é sim muito interessante, ele é muito mais do que se divulga por aí. O nosso cinema é um cinema cultuado ao redor do mundo. Chega a ser irônico que tanta gente dentro do nosso país não deu o devido valor para um cinema tão rico, tão cheio de história, que tem a nossa cara, e você, como brasileiro, deveria sim assistir o que está sendo feito no nosso país, porque
sim, ele tem a nossa cara, ele tem o nosso jeito, ele conta as nossas histórias, ele vai mostrar a diversidade cultural gigante que existe no nosso país. Então é super importante, sim, que a gente, como brasileiro, que gosta de audiovisual, a gente veja o que está sendo produzido. E maravilhoso que as pessoas no último ano falaram tanto de Bacurau, no último ano e no ano anterior, né, 2019 e 2020, que tenham falado tanto de Bacurau, de A Vida Invisível, que falem até hoje de O Alto da Compadecida. São ótimos filmes, sabe? Gosto demais de todos, mas o nosso cinema, ele é tão mais do que isso, sabe? Ele tem muitos filmes de horror, caso você seja uma pessoa que gosta tanto de filme de horror, mas que só vê filme de fora do país. A gente tem uma produção audiovisual de horror que é extremamente rica e que traz, sim, da nossa cultura, da nossa história, que fala a nossa língua, mas a gente também tem dramas incríveis, a gente tem filmes que falam de regiões específicas do nosso país, que tem, enfim, histórias, né, tradições muito únicas, muito particulares. A gente tem dramas, a gente tem musicais, a gente tem comédia. Então, assim, nosso país tem de tudo dentro do cinema, dentro do audiovisual. Só que independente disso, você pode ser realmente a pessoa que não quer ver cinema brasileiro e que só assiste filme americano, blockbuster e que só dá dinheiro para esse tipo de conteúdo. E aí você acha que de fato, assim, não faz diferença para você. E é aí onde você se engana. Mesmo que você não queira ver nada do cinema brasileiro, saiba que, assim, o cinema brasileiro faz diferença para a sua vida, mesmo sem você assistir filmes brasileiros. O nosso cinema gera renda e trabalho para muita gente. Muita gente, inclusive, que trabalha com coisas que não tem nada a ver com o audiovisual diretamente, digamos assim. Pessoas que trabalham com alimentação, com limpeza, enfim. Muitas pessoas que trabalham em diversas áreas, elas são beneficiadas por causa do nosso cinema nacional. E mais, o cinema é a segunda maior economia dentro do nosso país a movimentar dinheiro, perdendo apenas para o turismo. Então, o nosso cinema gera renda demais para o nosso país. E se você assiste televisão, você deveria saber que essas emissoras de TV, elas pagam um dinheiro para o Condecine. E esse dinheiro, ele volta para o governo, que, enfim, investe esse dinheiro no país, ou deveria investir, né, mas enfim. E uma parte também é investida no setor do audiovisual. Então, o que você consome é, sim, importante para o país. Então, pensar na preservação, sabe, da Cinemateca importa você também, caso você, porque você é brasileiro, porque você vive nesse país, porque você faz parte da economia desse país, porque você bota dinheiro nesse país. Então, sim, a Cinemateca faz diferença para você, porque, lembrando mais uma vez, o audiovisual, o cinema, é a segunda maior economia do Brasil. Então, até para quem acha que não faz diferença, o que aconteceu com a Cinemateca faz muita diferença, sabe? A gente precisa falar desses assuntos. É muito legal falar de filmes e séries estrangeiros, sabe? Falar do último lançamento do cinema americano, falar de como estão trabalhando os personagens no cinema americano. Mas a gente precisa olhar para o nosso país, porque a nossa cultura está sendo destruída. E como disse Fernanda Montenegro recentemente, um país sem cultura das artes, ele não tem nada. Não existe um país sem a cultura das artes. A gente, brasileiro, tem uma cultura riquíssima, maravilhosa. Nossas artes são incríveis, mas elas estão sendo destruídas. E sabe o que é pior? A gente está só olhando. Daqui a 1 ou 2 anos, a coisa pode estar muito pior. Então, a gente tem sim que se posicionar. A gente tem sim que falar sobre isso e a gente tem que
disseminar esse pensamento, esse debate aos quatro cantos. Então não existia outra possibilidade, sabe, de vídeo hoje, porque a gente precisa falar sobre o que está acontecendo com o nosso cinema brasileiro. E isso é para ontem, sabe? Isso é urgente. Então, enfim, o cinema nacional tá de luto, o profissional de audiovisual, ele tá de luto também. Na verdade, todo brasileiro deveria estar de luto. A gente já tá de luto pela situação da pandemia e a gente só deveria, enfim, se sentir mais em luto pela tragédia que está acontecendo nas artes do nosso país. É isso. Tchau.